E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá prosseguir aí com as nossas resoluções de questões de concursos, justamente para que você possa se preparar para os próximos concursos ou você que está se aprofundando aí nos conhecimentos utilizados na área industrial. E estamos fazendo o aproveitamento, né, desse tempo que nós estamos tendo aí por causa dessa pandemia produzida aí pelo coronavírus. Então vamos aqui intensificar os nossos estudos, né? Não vamos perder o foco. Então, desta vez para o CAP, né, que é o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha do Brasil, para o cargo de técnico em metalurgia, prova que foi realizada lá em 2015, tá? Questão aí sobre metalurgia do pó, tá? Questão também bem recorrente aí nos concursos, principalmente nessa área de mecânica, metalurgia. Vai cair uma questão exigindo conhecimentos aprofundados a você, tá bom? Então vamos lá? Questão de número 2, ele fala o seguinte: assinale a opção que apresenta o método de fabricação de pós metálicos, que possui como principal vantagem sua flexibilidade, pois variando-se o tamanho de partículas dos óxidos, a temperatura de redução e o tipo de agente redutor, é possível controlar dentro de largos limites o tamanho da partícula metálica resultante, sua densidade aparente e outras características, né? Então vamos ver o que são, né, o que é cada um destes processos, tá bom? Por mais que no próprio enunciado ele já te dê algumas dicas, mas vamos entender o que é cada processo deste, né? Porque mais importante do que você saber a resposta correta é você também saber o porquê das outras estarem erradas, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, lembrando que está aqui embaixo na descrição, tá o link para que você possa participar lá no nosso grupo no Telegram, tá bom? Onde eu consigo utilizar uma linguagem mais dinâmica, postando questões diárias ali para contribuir para os seus estudos, tá? Porque para a gente fazer um vídeo, para colocar aqui no YouTube, dá um certo trabalho, demora um certo tempo. Então lá eu consigo um dinamismo maior, tá bom? Então caso você queira participar, link está aqui embaixo na descrição, tá? Então vamos lá? Pessoal, é uma questão estritamente conceitual, tá? Não vai envolver cálculos, obviamente, mas você precisa saber, tá? Porque a maior quantidade de questões que vão ser cobradas de você na prova não são relacionadas a cálculos, mas a conhecimentos teóricos que muita gente deixa de lado, tá? Então vamos lá, é uma questão sobre metalurgia do pó, vamos entender a princípio que vem a ser a metalurgia do pó, né? Que este é o processo de fabricação que produz peças, tendo como matéria-prima o pó metálico. É chamado de metalurgia do pó, tá bom? Consiste em compactar e ou modelar a mistura e aquecê-la sob condições controladas, com o objetivo de melhorar a coesão. A característica específica do processo é que a temperatura permanece abaixo da temperatura de fusão do metal base da mistura para promover ligação mecânica entre as partículas do pó metálico. Normalmente, este processo confere à massa de pó aglomerado as propriedades físicas e mecânicas desejadas. É comum, entretanto, a ocorrência de outras fases de processo, o qual permite alcançar valores mais rigorosos de resistência mecânica, tolerância dimensional e geométrica, rugosidade e outras propriedades também, tá? Peças obtidas pela metalurgia do pó são produzidas a partir da união de partículas sólidas com geometria não definida. Os materiais obtidos pela metalurgia do pó possuem poros com características intrínsecas. Na maioria das situações, a porosidade é indesejada ou atua como defeito no material. No entanto, em outras é imprescindível para sua aplicação, tá? Então, vai depender do que você queira, tá? Então, falando aí sobre o primeiro processo, o processo de eletrólise, né, o que vem a ser isso, né? Este é um processo eletroquímico que desencadeia uma reação química não espontânea, tá? Então você tem que provocar através de um potencial elétrico aplicado sobre o sistema, através das células eletrolíticas
que são estudados esses fenômenos. Esse processo é muito empregado nas indústrias de obtenção de alumínio, cobre, eletrolítico, ferro, níquel, estanho, prata, chumbo e muitos outros materiais, tá? Tal processo também é empregado na galvanização de peças de aço ou ferro, consistindo em sobrepor uma camada protetora de zinco, por exemplo, sobre esses metais, aumentando desse modo a resistência à corrosão. Este método também permite rigoroso controle das características dos pós pela regulagem da intensidade de corrente, temperatura do banho, concentração e composição do eletrólito, tamanho e disposição dos eletrodos e etc. Portanto, não é a alternativa correta, a alternativa A. Já na alternativa B, ele fala sobre decomposição térmica. Então vejamos o que vem a ser isso, tá? A decomposição térmica também é chamada de termólise, é definida como uma reação química onde uma substância química se decompõe em pelo menos duas substâncias químicas quando aquecida. A reação é usualmente endotérmica, já que aquecimento é requerido para romper as ligações químicas do composto durante a decomposição. A temperatura de decomposição de uma substância é a temperatura na qual a substância decompõe-se em menores moléculas de outras substâncias ou em seus átomos constituintes, tá? Decomposição térmica, também uma outra definição, consiste na passagem ali de CO, né, por carbonila do metal na forma esponjosa a alta temperatura e pressão, tá? Produzindo assim partícula quase esférica do metal. Portanto, também está incorreta a alternativa B. Já na alternativa C, ele falou que é condensação. Bem, a condensação é o processo, né, que na realidade é a combinação de dois processos químicos, né, que é a condensação e a redução. Pois a primeira etapa consiste na evaporação de um óxido do metal, geralmente o óxido de zinco, visto ser este o principal metal a ser obtido na forma pulverulenta, né, por este processo, seguindo-se de uma redução a vapor de zinco por parte de CO. O vapor de zinco é em seguida condensado na forma de pó, né? Sendo ali a condensação também uma outra definição, que é um processo químico que consiste na evaporação do óxido de zinco, seguido pela redução do vapor e a condensação do zinco na forma de pó. Portanto, também está ali incorreta a alternativa C. Já na alternativa dele falou que esse processo é a redução. Bem, a redução ela constitui um dos processos mais empregados para a fabricação de pós metálicos, principalmente o tungstênio, molibdênio, ferro, cobre, níquel e cobalto. A redução é feita a partir de óxidos, os quais são moídos até uma certa finura sob condições controladas de temperatura e pressão. A principal vantagem do processo é a flexibilidade, pois variando-se o tamanho de partículas dos óxidos, a temperatura de redução, o tipo de agente redutor, é possível controlar dentro de largos limites o tamanho da partícula metálica resultante, a sua densidade aparente e outros característicos, tá? E é a alternativa correta, redução. Agora vejamos também a alternativa E, né? Que obviamente também estará incorreta, mas vejamos o porquê. A atomização já é um processo, um dos mais importantes, né? Porque por seu intermédio são produzidos os pós mais utilizados na metalurgia do pó, tais como ferro, aço, estanho, chumbo, cobre, latão, dentre outros. Em princípio, o processo consiste em forçar o metal ou liga no estado líquido a passar através de um pequeno orifício e desintegrar a corrente líquida formada mediante um jato de ar comprimido, vapor ou gás inerte, o que promove a solidificação do metal em partículas finamente divididas, as quais são colhidas em coletores especiais por meio de um sistema de sucção, como você pode verificar na figura abaixo, né? A gente tem ali a atomização do pó, posteriormente a gente tem a mistura, onde vai acontecer ali a mistura, né? Onde também são adicionados ali, além do pó, elementos de liga lubrificante. Depois ele vai para a compactação
e depois vai para o processo de sinterização para finalizar o processo de obtenção do produto final, tá? Portanto, também está incorreta a alternativa E. Como já vimos, esse processo se refere ao processo de redução, tá bom? Então eu espero ter contribuído para os seus estudos. Eu vou deixar mais vídeos aqui relacionados a esse assunto aqui no final, caso você queira ver, tá bom? Se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos de estudos, tá bom? Pessoal, um forte abraço e até a próxima!